O relógio marcava 11h45 quando o silêncio da fé foi quebrado por um grito mudo vindo do céu. Algo aconteceu, algo que deixou até mesmo os anjos em silêncio. Há sinais que surgem sem aviso, mensagens do alto que chegam quando a alma está fraca e o mundo já não ouve mais. Padre Pio havia deixado alertas, mas poucos escutaram. Agora, resta a nós entender o que foi perdido e o que ainda pode ser salvo. Você sente como se alguma coisa dentro de você soubesse que há algo errado. Uma ausência que pesa, uma tristeza que ninguém explica, uma dor que não nasceu no corpo, mas se alojou na alma. É como se o tempo tivesse parado naquele instante. Uma sensação gelada percorreu o ar e muitos relataram terem sentido um aperto no coração, como se algo sagrado estivesse se afastando do mundo. Essa dor silenciosa que paira, talvez você também esteja sentindo. Uma inquietação que ninguém vê, mas que corrói por dentro. Nesses momentos, o espírito busca respostas, e elas não estão no barulho, mas no silêncio. No comentário fixado estou deixando um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois, declare: essa oração mudou tudo em mim. Padre Pio sempre falava que o sofrimento não é vazio, é um chamado. E se você tem enfrentado noites de silêncio, de insônia, de orações que parecem não passar do teto, talvez esse chamado seja para você. Porque quando tudo desmorona por fora, é sinal de que algo precisa ser reconstruído por dentro. E isso não acontece com palavras comuns. A alma exige algo que toque a eternidade, que desperte o invisível. Ontem, às 11h45, algo se quebrou. Pessoas relataram visões, vozes em sonhos, sensação de peso no ar. Alguns disseram que o retrato de Padre Pio caiu do nada. Outros que uma vela se apagou sozinha, mesmo sem vento. São sinais, e sinais não são dados para serem ignorados. Quando o mundo se cala, é o céu que começa a falar. Talvez você esteja passando por perdas que ninguém vê, por dentro, tentando manter a fé de pé enquanto tudo desmorona. Talvez esteja cansada de lutar sozinha, de carregar um fardo que já passou do limite. E se essa mensagem chegou até você agora, não foi por acaso. Há algo maior em movimento. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Padre Pio sentia dores que ninguém entendia, sangrava onde ninguém via. Mas foi exatamente ali, no invisível, que ele encontrou forças para curar multidões. Porque Deus age no escondido, no secreto, no momento em que a esperança parece morta. E se você está ouvindo isso com o coração apertado, saiba, não está sozinha. É fácil perder a fé quando tudo parece escuro, quando as orações voltam em silêncio, quando os médicos não têm respostas, quando os filhos se afastam, quando a alma grita e o mundo não escuta. Mas Padre Pio dizia que é nesses momentos que a graça age com mais força. É quando você não tem mais controle que o céu toma as rédeas. Pessoas de todo o país relataram coisas estranhas depois daquele horário. Sons vindos do nada, calafrios em plena tarde quente, sonhos com palavras que nunca haviam ouvido. Uma mulher disse que sonhou com Padre Pio segurando uma carta e, ao acordar, sentiu cheiro de incenso no quarto. Esses detalhes, essas manifestações, não podem ser ignoradas.
Fogo. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Há dores que a medicina não cura. Há feridas que o tempo não fecha. Há gritos que só Deus escuta. E se você chegou até aqui com lágrimas nos olhos, mesmo sem motivo, talvez sua alma esteja reconhecendo algo que a mente ainda não entende. Não lute contra isso. Aceite esse sinal. O mundo continua girando, mas algo parou por dentro. A vida segue, mas seu espírito sabe que algo mudou. Padre Pio dizia que há momentos em que a alma sente a aproximação do divino. Não se vê, não se toca, mas se sente. E se esse arrepio que você sentiu agora foi real, saiba, você não está aqui por acaso. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois, declare: eu fui tocada por essa verdade. A fé não é sobre entender, é sobre confiar, mesmo quando tudo grita o contrário. E talvez, nesse momento, você esteja cercada de dúvidas, medos, diagnósticos, mas ainda assim, algo dentro de você não quer desistir. Esse algo tem nome: esperança. Os céus não se movem com pressa, mas quando se movem, nada permanece como antes. E há sinais de que essa hora chegou. Depois de ontem, às 11h45, muita coisa vai mudar. Para alguns, será só mais uma história. Para outros, será a confirmação que esperavam. Se as lágrimas estão vindo agora, deixe cair. Se o coração apertou, não se assuste. Isso não é fraqueza. Isso é a alma reconhecendo a verdade, a presença, o chamado. Padre Pio nunca buscou fama, mas onde sua palavra chegava, algo mudava. E talvez esteja mudando aí agora. Pop. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio que, confidente, já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Não há força maior do que a fé de uma alma cansada que ainda insiste. E se esse vídeo te alcançou, se esse som está ressoando diferente dentro de você, é porque existe algo reservado, algo que você ainda não viu, mas que já foi preparado. Você pode não entender o motivo de tanta dor, de tantos nãos, de tanta espera. Mas há orações que precisam ser feitas no vale, porque são elas que fazem o monte tremer. Padre Pio dizia que o milagre não começa com a cura, mas com a fé de quem acredita nela. Quantas vezes você sentiu que estava fazendo tudo certo, mas nada se movia? Você rezava, jejuava, confiava, e ainda assim o silêncio. Um silêncio que machuca, que te faz pensar que talvez Deus tenha esquecido de você. Mas e se eu te disser que esse silêncio é o território onde os maiores milagres se formam? E se for justamente nesse espaço vazio, onde parece não haver resposta, que Ele está preparando o que seus olhos ainda não conseguem suportar ver? Você já percebeu como, nos últimos dias, tudo parece mais tenso, como se o ar estivesse mais pesado, como se até as plantas estivessem mais quietas? Isso não é imaginação. Há um movimento espiritual acontecendo agora, neste exato momento. E quem tiver olhos de fé, sentirá.
Algo foi retirado do mundo ontem. Algo sagrado, puro, foi arrancado ou escondido. E os que sentem a ausência sabem o que isso significa. O tempo da decisão está chegando. O mundo está correndo para o caos e poucos estão percebendo. Estamos distraídos demais, conectados com tudo e desligados de nós mesmos. Mas Padre Pio já havia alertado. Dias viriam em que muitos estariam vivos por fora, mas mortos por dentro. Dias em que a fé seria um esforço solitário. E se você tem sentido isso, é porque você é um dos escolhidos para resistir. Não adianta ignorar os sinais, eles estão por toda parte. Pessoas com crises sem causa, dores que os exames não explicam, sonhos repetitivos, visões de igrejas antigas, cheiro de incenso vindo do nada. Uma mulher na Cracóvia contou que acordou ouvindo sussurros suaves, chamando pelo nome dela. Quando foi ver, o crucifixo que estava torto na parede havia voltado sozinho para a posição certa. Coincidência? Ou um chamado urgente? O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. A dor que você está carregando não é em vão. Ela tem nome, ela tem endereço, ela tem propósito. Você não está sofrendo por acaso. Esse peso que parece não acabar é a lapidação de quem será usado para algo muito maior. E por isso dói mais em você do que nos outros, porque Deus não desperdiça sofrimento. Muitas pessoas estão vivendo uma guerra invisível. Não aparecem hematomas no corpo, mas a alma está toda arrebentada. Os médicos não entendem. Os familiares acham que é drama. Mas você sabe, essa dor não nasceu de agora. Ela vem de longe, de gerações, de traumas que nunca foram tratados, apenas enterrados. E agora, tudo isso está vindo à tona. Porque a cura só vem quando a verdade aparece. Padre Pio dizia que o inimigo se alimenta do nosso silêncio sobre a dor. Ele age nas brechas da vergonha. Por isso, o primeiro passo para a libertação é olhar no espelho e dizer: eu não aguento mais esconder o que estou sentindo. Porque quando você se permite sentir, Deus se permite agir. E se você está aqui, neste vídeo, ouvindo essas palavras, talvez seja porque algo dentro de você, mesmo sem saber, pediu por isso. Porque o céu responde até os gritos silenciosos. Ele vê as lágrimas que ninguém vê. Ele escuta os pedidos que você não teve forças para dizer em voz alta. Não pense que tudo isso está acontecendo por acaso. Ontem, às 11h45, o mundo espiritual registrou algo que ainda não conseguimos explicar com palavras. Mas a atmosfera mudou, e quem é sensível sabe. Tem algo no ar, algo pesado, algo urgente. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. A batalha não é contra pessoas, é contra forças. Forças que você não vê, mas sente. E quando essas forças se aproximam, a primeira coisa que tentam atacar é sua mente. De repente, você começa a se sentir insuficiente, começa a achar que não tem valor, que sua oração não vale nada, que sua vida não faz diferença. Tudo mentira, porque só é atacado quem carrega algo que ameaça as trevas. E se você está sendo atacado, é porque carrega uma luz que está incomodando. E essa luz, mesmo que pequena, pode acender uma cidade inteira. Mas precisa ser protegida, precisa ser alimentada. E essa é a sua parte agora.
Não deixar que apaguem o que Deus acendeu. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Algumas dores não vêm para te destruir, vêm para revelar quem você realmente é. Você só vai descobrir a força que tem quando tudo o que te sustentava for tirado. E quando estiver de joelhos, quebrada, sem saída, vai perceber que é exatamente nesse lugar que os maiores milagres nascem. Padre Pio dizia: se soubéssemos o valor da dor, pediríamos para sofrer. Porque só quem sente na carne sabe o quanto é preciosa a cura. Só quem foi quebrado entende o valor da restauração. E só quem enfrentou a escuridão de verdade sabe o que é vir à luz de novo. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Algumas coisas só se revelam no silêncio. Quando as vozes externas se calam, a voz de Deus começa a ecoar. Mas é preciso coragem para ouvir, porque às vezes o que Ele vai te mostrar dói, mas cura. Você que tem chorado sozinha, que sente que ninguém entende sua dor, precisa saber, existe um céu inteiro lutando por você agora. Mesmo que você não veja, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Porque o espiritual é assim, atua no invisível, até que o visível seja transformado. O mundo vai tentar te convencer de que a fé é coisa de gente fraca. Mas Padre Pio enfrentou demônios em carne e osso, viu o inferno tentando arrancar vidas pela raiz, e ainda assim permaneceu de pé. Não porque era forte, mas porque era sustentado por algo maior. Esse algo está ao seu alcance agora. Cofre. O livro está no comentário fixado, mas não ficará lá por muito tempo. Ele carrega revelações que Padre Pio pediu que fossem conhecidas nos últimos tempos. Pegue agora. Depois diga: Amém, eu ouvi o chamado. Você sente o peso nas costas? Aquela exaustão sem motivo? Já se perguntou por que tem tanto medo antes de dormir? Por que os sonhos têm sido tão estranhos ultimamente? Por que acorda no meio da noite com sensação de vazio? Tudo isso é reflexo de uma batalha que você não escolheu, mas que foi escolhida para vencer. Padre Pio dizia que o inimigo ataca com mais força aqueles que estão prestes a descobrir seu propósito, porque uma alma desperta é uma ameaça para o inferno. E talvez o seu despertar esteja mais próximo do que você imagina. Esse vídeo não chegou até você por engano. As palavras que estão sendo ditas aqui não são só palavras, são sementes. E se caírem no solo certo, vão florescer. Mas só florescem onde há fé, onde há verdade, onde há entrega. Você tem se sentido sozinha, incompreendida, ignorada até por Deus? É nesse momento que Ele mais está perto, porque é no silêncio que a presença dEle fica mais real. E às vezes, o silêncio é a forma mais intensa de amor. Se ainda está aqui ouvindo, é porque sua alma está faminta. E não de pão, mas de sentido, de direção, de algo que quebre essa repetição de dor e vazio, algo que preencha. E essa fome, só o céu pode saciar. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: Eu creio, Senhor. Siga ouvindo, pois o que vem a seguir vai tocar partes suas que talvez você tenha esquecido. Pessoas estão acordando todas as madrugadas no mesmo horário. 3h15, 3h33, 3h45. Você já passou por isso?
Acordar assustada, com o coração acelerado, olhando para o teto e sentindo como se alguém estivesse ao seu lado. Isso tem um nome. É batalha espiritual. É o céu tentando te acordar antes que seja tarde. Padre Pio alertava que os últimos tempos seriam marcados por manifestações sutis, mas poderosas. E que aqueles que não estivessem com os olhos da alma abertos passariam direto por sinais que poderiam mudar tudo. Quantas bênçãos você já perdeu porque ignorou esse incômodo? Quantas vezes Deus te deu uma resposta através de um sonho, de uma palavra, de um vídeo, e você deixou para depois? Esse depois está se tornando tarde demais. Ontem, às 11h45, algo foi ativado. Uma linha espiritual foi cruzada. Os céus estão mais agitados, os sinais mais intensos. E você precisa escolher de que lado vai estar, porque quem ficar em cima do muro será arrastado pela escuridão. Você já percebeu que as notícias estão cada vez mais sombrias? Que as doenças não são mais apenas físicas? Que a depressão tem engolido vidas inteiras em silêncio? Que pessoas que você jamais imaginaria estão desistindo da própria vida? Isso é reflexo do colapso espiritual que está em andamento. E o mais assustador, a maioria ainda não entendeu. Fogo. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois, confesse. Essa oração me segurou quando pensei em desistir. Essa oração me segurou quando pensei em desistir. Há coisas que seus olhos não veem, mas sua alma já sabe. E uma delas é que você está sendo atacada espiritualmente. Quando você tenta rezar e a mente começa a vagar. Quando você vai à missa e não consegue prestar atenção. Quando tudo te distrai, te enfraquece, te afasta do essencial. Isso não é acaso, é sabotagem. E a arma mais usada nesses tempos, o cansaço espiritual. É um cansaço que não melhora com sono, que não passa com chá. É um peso constante nos ombros, uma tristeza repentina, uma sensação de que tudo está dando errado. Mas o pior, você começa a acreditar que merece isso. E é aí que o inimigo vence, quando você esquece quem é. Você não é essa dor que carrega. Você não é esse fracasso que vive repetindo na sua cabeça. Você é escolhida. Mas como vai lembrar disso se tudo ao seu redor só te diz o contrário? É por isso que precisa de algo que venha do alto, algo que quebre essa repetição de tristeza, de angústia, de derrotas silenciosas. Padre Pio dizia que a alma grita através do corpo. Se está doendo, se está adoecendo, é porque há algo sufocando o espírito. E se você ignorar isso, pode acabar perdendo a única chance de ser liberta. Porque a salvação chega como um sussurro, e quem não está atento, deixa passar. Confiante. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades, pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Quantas vezes você escondeu o choro para não preocupar ninguém? Quantas vezes sorriu na frente dos outros, mas desmoronou no quarto? Isso também está registrado. Nenhuma lágrima foi ignorada. Nenhum pensamento solitário ficou sem resposta. Mas a resposta nem sempre vem como queremos. Ela vem como precisamos. E talvez essa resposta esteja aqui agora. Sim, neste vídeo. Não por minha causa, mas porque Deus sabe que é agora ou nunca. E Ele sabe que você está cansada, que está fraca,
que não aguenta mais ser forte o tempo todo. Ele também cansou de te ver nessa luta sozinha. Padre Pio intercedia por aqueles que estavam à beira de desistir, e muitos que estavam a um passo do suicídio foram salvos por suas palavras. Palavras simples, mas carregadas de um poder que ultrapassa qualquer barreira. E essas palavras estão nesse livro, estão esperando por você, mas não vão ficar ali para sempre. Já reparou que o tempo está passando mais rápido? Os dias voam, as semanas se dissolvem, e quando você percebe, já é noite, já é outro mês. Essa aceleração não é normal, é espiritual. É o tempo sendo encurtado, porque as dores estão aumentando e a separação entre luz e trevas está cada vez mais visível. PIN. O livro digital de Padre Pio que deixei no comentário fixado é uma chave espiritual, mas só para quem crê de verdade. Poucas unidades estão sendo liberadas. Pegue agora antes que tirem do ar. Depois comente. Essa foi a minha resposta do céu. Essa foi a minha resposta do céu. Você já sentiu como se estivesse sendo puxada para baixo, como se uma força invisível tentasse te impedir de progredir, de ter paz? Isso não é imaginação. Isso é um mundo espiritual em guerra, e quem não se protege vira presa. Não basta rezar de qualquer jeito, não basta repetir orações sem alma. É preciso orar com lágrimas nos olhos, com o joelho no chão, com o coração rasgado. Porque só quem rasga o coração diante de Deus vê o céu se abrir. E se você acha que isso tudo é exagero, pense bem. Por que seu coração acelerou quando começou a ouvir essas palavras? Por que essa vontade de chorar sem motivo? Por que essa ansiedade súbita agora? É o seu espírito reconhecendo algo que você esqueceu. Você foi feita para o céu, mas está se alimentando de coisas que te afastam dele, e isso tem um preço. A alma começa a murchar, a fé começa a secar. E quando menos percebe, você está vivendo no automático, sorrindo sem vontade, existindo sem propósito. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Os sinais estão cada vez mais claros. Sons estranhos durante a noite, vultos rápidos que você vê com o canto do olho, pesadelos frequentes, perturbações no ambiente da sua casa. Tudo isso tem um motivo, e o motivo é espiritual. Não adianta passar incenso se a alma está suja. Não adianta acender vela se o coração está apagado. Você precisa de algo que toque sua raiz, algo que quebre as correntes invisíveis, algo que liberte até aquilo que você não sabe que está te prendendo. E esse algo existe. Está escondido em palavras esquecidas, em orações que Padre Pio deixou como herança para os dias em que tudo parecer perdido, para os dias em que os médicos desistissem, para os dias em que a fé quase morresse. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva, Deus é fiel, eu creio. Você não precisa mais continuar assim. Não precisa mais fingir que está tudo bem. Você não veio até aqui por acaso. Não está ouvindo isso por acidente. Há uma mensagem para você escondida nessas palavras, e se você ignorar, pode demorar muito até ouvir de novo. Alguns momentos são únicos, um chamado silencioso do céu, um último aviso antes que portas se fechem, e acredite, algumas portas, quando fecham, não se abrem mais. Ainda está aqui? Então saiba, o Espírito já começou algo em você. E se você deixar, ele vai terminar. Mas só se você continuar. O que mais precisa acontecer para você entender que isso não é coincidência? Que não é um simples vídeo na internet, nem um conteúdo comum, nem algo para assistir e esquecer?
Tem algo dentro de você que está se movendo agora. Uma inquietação, um frio na barriga, um silêncio que pesa diferente. Você percebeu? Enquanto você ouve isso, há um movimento invisível ao seu redor. Seu corpo pode estar parado, mas sua alma está sendo mexida, porque ela reconhece, ela sabe que essa mensagem é para ela. Mesmo que sua mente ainda esteja resistindo, mesmo que seus olhos não queiram admitir, seu espírito já entendeu. Chegou a hora. Você precisa se decidir. Precisa entender que seguir adiando o que é espiritual tem um preço, e ele está mais alto do que nunca. Hoje em dia, as pessoas não percebem que estão vazias. Confundem agitação com vida. Confundem distração com paz. E você, talvez, esteja começando a sentir isso. Aquela sensação de que tudo perdeu o sentido, que nada mais preenche, que o riso é forçado e a fé é apenas um gesto automático. Mas a verdade é que essa ausência que você sente não é porque você perdeu alguma coisa, é porque está prestes a ganhar algo muito maior. Só que, antes, vai precisar olhar para dentro, encarar de frente aquilo que tem te paralisado, aquelas memórias que você enterrou porque doem demais, aquelas culpas antigas que ainda te assombram, aquelas promessas que fez a si mesma e não cumpriu. Você está ouvindo esse vídeo porque foi escolhida. Pode não se sentir digna, pode achar que não tem fé suficiente, que não é tão espiritual quanto as outras pessoas. Mas é justamente aí que mora o milagre. Deus escolhe os cansados, os quebrados, os sem forças, porque são esses que se dobram, são esses que não têm mais onde se apoiar e por isso se rendem. Você ainda está aqui. E isso já é prova de que algo está queimando dentro de você. Um desejo, mesmo que frágil, de mudar, de sair desse ciclo de dor silenciosa, de não precisar mais fingir força quando tudo dentro de você quer desabar. Padre Pio dizia que Deus fala mais forte com quem já perdeu quase tudo, porque a alma, nesse estado, finalmente aprende a escutar. Você já escutou barulhos estranhos na casa enquanto rezava? Já sentiu arrepios no momento da oração? Já teve sonhos que pareciam mais reais que o próprio dia? Isso são ecos do mundo espiritual tentando entrar, tentando te acordar. Porque o tempo de dormir já passou. Agora é tempo de vigiar. Esse livro digital de Padre Pio não é para os curiosos. É para quem está no limite. O link está no comentário fixado, mas são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva: eu precisava disso e Deus me alcançou. Eu precisava disso e Deus me alcançou. Tem gente que vai dizer que tudo isso é exagero, que isso é superstição, fanatismo, drama. Mas são essas mesmas pessoas que estão dormindo profundamente enquanto as trevas se aproximam. E você, que sente algo diferente, que não consegue mais ignorar esse incômodo, está sendo chamada para ser luz onde só há escuridão. Você precisa entender, tem gente orando pela sua derrota, tem pessoas desejando que você não se levante, tem forças espirituais atuando contra a sua vida há décadas, espíritos familiares, heranças malditas, maldições antigas. Você não sente que tem algo que sempre te puxa para baixo quando está prestes a melhorar? Isso tem nome e precisa ser quebrado. O mais perigoso não é o que você vê, é o que você não vê, mas sente. Aquele peso inexplicável, aquela sensação de que está sendo observada, aquele medo de que algo ruim vai acontecer, mesmo sem motivo. Esses são os sinais, e se você não agir, essas portas continuarão abertas. Agora, escute com atenção. Ontem, às 11h45 da noite, algo aconteceu no mundo espiritual, algo que mudou o fluxo das coisas. Você não sentiu?
Não percebeu como o ar estava estranho, mas parado? Algumas pessoas relataram que ouviram barulhos de sinos sem haver igreja por perto. Outras que sentiram um perfume sagrado vindo do nada. Foram marcas, sinais, avisos. O livro digital de Padre Pio que pode transformar sua vida está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Você precisa se proteger, precisa se fortalecer. A guerra não vai esperar você estar pronta. Ela já começou e os fracos não vão resistir. Você já se perguntou por que algumas pessoas adoecem do nada? Por que acidentes acontecem de forma tão estranha? Por que casamentos terminam de repente? Nem tudo é natural, muito é espiritual e está agindo de forma silenciosa, exatamente como o inimigo prefere. E a única forma de vencer essa guerra é se armando com aquilo que vem do alto, com orações reveladas, com palavras que têm poder real. Não palavras inventadas, mas palavras que atravessam gerações. E Padre Pio deixou essas palavras, guardadas, ocultas, reservadas para os tempos mais sombrios. E agora, esses tempos chegaram. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Esse chamado não é genérico, é direto para você. Você que sente que está sendo vencida pela rotina, que está acordando sem ânimo, dormindo com medo, vivendo no automático. Você que não tem forças nem para pedir socorro. Padre Pio via isso nas pessoas e intercedia antes mesmo que elas falassem, mas é preciso dar o primeiro passo. Você não precisa entender tudo, não precisa saber o que vai acontecer depois. Só precisa confiar que, se chegou até aqui, é porque há uma luz esperando ser acesa dentro de você. E essa luz, quando acesa, vai brilhar mais do que toda a escuridão que tentou te destruir até agora. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação e estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva. Essa oração foi feita para mim. Você consegue sentir o coração acelerado, as mãos frias, a respiração pesada? Isso é a alma sendo confrontada. Ela sabe que está diante de algo real. Algo que não é entretenimento nem passatempo, algo que é vida ou morte. Padre Pio dizia que as almas mais próximas de Deus são aquelas que sangram em silêncio, porque sabem que a dor é a última ponte entre o humano e o sagrado. E se você sente que está no fim, talvez esteja a um passo do começo. Essa guerra é sua, e você precisa decidir se vai continuar lutando com armas velhas, com palavras vazias, com rituais sem alma, ou se vai aceitar o que o céu está oferecendo agora, uma nova chance, uma arma secreta, uma proteção real. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois, escreva. Hoje Deus me deu um sinal, e eu não vou ignorar. Você está no limiar, entre continuar vivendo uma vida sem cor, sem fé, sem direção, ou entrar numa nova dimensão. Uma onde a presença divina não será mais uma teoria, mas uma realidade que você vai sentir todos os dias. Mas tudo depende do que você vai fazer agora. Porque depois pode ser tarde demais. Você ainda está aqui. E isso é um sinal, porque quem chegou até aqui não veio por curiosidade, veio por necessidade. Sua alma já entendeu. Algo dentro de você
talvez pela primeira vez em muito tempo, está pedindo socorro com força. Não é drama, não é exagero, é espiritual. Quantas vezes você já se viu parada, encarando o vazio e se perguntando se essa é mesmo a vida que te sobrou? Quantas vezes engoliu o choro só para não preocupar os outros? Quantas vezes foi dormir esperando não acordar no dia seguinte, não por desejar a morte, mas por estar cansada demais da vida? Se essas palavras estão te fazendo respirar diferente, se sua visão ficou embaçada agora, se você sentiu uma pontada no peito, não se assuste. É a verdade encontrando um espaço dentro de você que estava trancado há anos. É como uma janela espiritual se abrindo pela primeira vez depois de décadas de escuridão. Padre Pio dizia que há dores que nascem de gerações, que há correntes que te prendem, mesmo que você nunca tenha as colocado, que há pactos silenciosos, maldições invisíveis, palavras lançadas no passado que continuam te envenenando até hoje. E se você não quebrar, Elas continuam nas próximas gerações. Você quer mesmo que seus netos, seus filhos, carreguem o mesmo peso que você carrega? Você quer mesmo que a dor que te destrói por dentro agora seja herdada por alguém inocente amanhã? Porque isso vai acontecer se você não agir. O que não é enfrentado é repetido. As manifestações espirituais que você tem vivido, os arrepios, os sonhos estranhos, a sensação de estar sendo observada, são alertas. Padre Pio chamava isso de toques do invisível, pequenos sinais que o céu permite para que a alma acorde antes que o corpo pereça. Você se lembra de quando era criança e acreditava que a fé podia tudo, que bastava rezar com força que tudo mudaria, que havia anjos te protegendo? Quando foi que isso se perdeu? Quando foi que a vida foi tão dura que matou a menina que acreditava em milagres? E mais importante, será que ainda dá tempo de trazê-la de volta? Padre Pio deixou revelações sagradas para aqueles que mantivessem a fé nos dias mais difíceis, e elas estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se você sente que precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que tirem do ar. Depois, declare com o coração: eu fui profundamente tocada por essa verdade. Você já tentou de tudo, não foi? Oraram por você. Você orou por si mesma. Acendeu vela, chorou, leu salmos, tentou ser forte, tentou ser racional, tentou ignorar. E nada. A vida continua parada. A paz não volta. A dor insiste. Mas há um detalhe que talvez você nunca percebeu. Você sempre tentou resolver as coisas com as próprias mãos, sempre tentou controlar, sempre teve medo de se entregar. E é esse medo que está te impedindo de viver o sobrenatural. Porque o milagre só acontece quando você se esvazia. Quando você reconhece que não sabe mais o que fazer. Quando larga o controle. Quando se ajoelha, não como última opção, mas como única saída. Padre Pio dizia: quem se entrega vence, porque a fé não depende de força, depende de rendição. Se as lágrimas estão descendo agora, não segure. Isso é sinal de cura. É o corpo respondendo a uma verdade que você tentou calar por anos. É sua alma dizendo: eu não aguento mais viver assim. E isso é bonito, porque é a partir desse ponto que tudo pode mudar. Não quando você estiver forte, mas agora, enquanto está no chão, enquanto está vulnerável, enquanto ainda sente medo, porque é exatamente aí que o céu age com mais poder. Você já sentiu como se estivesse andando em círculos, sempre tentando, sempre lutando, mas terminando no mesmo lugar? Isso tem um nome: prisão espiritual. Um ciclo invisível que te prende sem algemas e só pode ser rompido com algo do alto. O livro que está no primeiro comentário não é para todos.
Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Hoje, algo espiritual foi ativado em mim. Um desconforto que não dá para explicar, mas que te faz sentir insegura, inquieta. Quantas vezes seu sono foi interrompido sem motivo? Quantas vezes teve calafrios ao entrar em um cômodo? Isso são marcas espirituais e precisam ser desfeitas. Padre Pio enfrentava o próprio demônio dentro de casa. Ouvia batidas, sentia presenças, era agredido durante a noite e vencia porque usava armas que não eram deste mundo. E hoje, essas armas estão disponíveis para você, estão escritas, estão registradas, estão esperando que você pegue e use. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois, escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você está sentindo agora a presença? Essa pressão no peito? Esse calor repentino? Esse choro que insiste? São sinais. A atmosfera mudou ao seu redor. Há algo te cercando, algo diferente. Não ignore, não fuja, não adie, porque essa pode ser sua única chance de quebrar aquilo que te persegue há anos. Essa batalha é invisível, mas real, e não se vence com lógica, se vence com fé. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há pessoas que vão ouvir esse vídeo e sair como entraram, frias, céticas, vazias. Mas você ficou. E só isso já te separa, já mostra que algo em você ainda pulsa, ainda clama, ainda crê. E é por essas almas que o céu move montanhas. Não pense que tudo isso está acontecendo sem motivo. Sua dor tem data marcada para acabar. Sua luta tem nome e endereço. E esse endereço é agora. Você chegou até aqui. Isso por si só já te coloca entre os poucos. A maioria desiste nos primeiros minutos. A maioria se recusa a encarar a própria alma. Foge, fecha os olhos. Mas você não, você permaneceu, você escutou, você sentiu. E é por isso que agora precisa saber de algo que quase ninguém tem coragem de dizer. O tempo está se esgotando. As profecias não são metáforas, são avisos, sinais reais de que o espiritual já está sobrepondo o natural. O mundo que conhecemos está se fragmentando aos poucos, e quem não estiver desperto vai ser levado junto, sem entender como. Você sente que há algo diferente no ar, não sente? Os noticiários já não chocam, as tragédias já não assustam, as crianças já não têm inocência, os velhos já não têm paz, os casamentos se desfazem como poeira, o tempo corre e o espírito clama. Essa é a geração que mais tem acesso a tudo, e mesmo assim é a mais vazia de todas. E por quê? Porque tudo é ruído, tudo é distração, tudo é barulho. E nesse caos, a voz de Deus se torna cada vez mais sussurrada. Só ouve quem cala o mundo por dentro. Você ainda escuta? Ainda sente? Ainda acredita? Então, prepare-se, porque o que você está prestes a saber não será fácil de aceitar, mas precisa ser dito. Você ainda escuta? Ainda sente? Ainda acredita? Então, prepare-se, porque o que você está prestes a saber não será fácil de aceitar, mas precisa ser dito. Muitos sinais que Padre Pio alertou estão acontecendo agora, hoje, neste tempo.
Ele escreveu que veríamos cruzes caírem das igrejas, que ouviríamos gritos de socorro dentro dos templos, que os pastores e padres se calariam diante do erro, que o rebanho seria deixado sozinho. E se você observar com atenção, verá que tudo isso já começou. O mal não aparece como mal, ele se disfarça, ele entra devagar, ele muda o que é sagrado por algo mais moderno, mais aceitável, mais tolerante. E quando percebemos, já estamos a quilômetros da verdade. Você tem que estar atenta, porque até o bem, quando diluído, vira armadilha. O que começa com "só hoje não vou rezar", termina com "faz meses que não falo com Deus". O que começa com "depois eu assisto esse vídeo", termina com "nada mais me toca". Não espere mais, não brinque com a fé, não trate o espiritual como se fosse opcional, porque a alma cobra, e ela sempre cobra com juros. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: "Amém, eu fui tocado por essa palavra". Talvez você esteja pensando que é tarde demais, que já viveu demais, errou demais, se afastou demais. Mas a verdade é que Deus não conta como os homens contam. Ele não olha o tempo, ele olha o coração. E se o seu agora está quebrado, chorando, suplicando, então ele já está vindo ao seu encontro. Padre Pio dizia que, quanto mais escura a noite, mais perto está a manhã. E a sua escuridão interior, essa que ninguém vê, que você esconde há anos, essa escuridão será o berço da sua luz. Mas só se você aceitar, só se você agir, só se você permitir. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva "Amém". Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você pode não perceber, mas o simples fato de estar ouvindo isso já está quebrando cadeias, já está desalojando forças invisíveis que estavam confortáveis demais na sua vida. Elas sabem que perderam espaço, sabem que estão sendo expulsas, sabem que você vai se levantar. E é por isso que vão tentar te parar, vão tentar fazer você esquecer o que ouviu aqui, vão te distrair, te fazer duvidar, te fazer achar que tudo isso é exagero. Mas você não pode permitir, porque agora você já sabe, agora você já viu, agora você já foi tocada. Confiante. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que está mudando vidas em silêncio, longe dos olhos do mundo. Mas não se engane, não há exemplares para todos. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, o seu coração vai saber. Depois escreva: "Padre Pio, eu ouvi e atendi teu chamado". Há guerras espirituais sendo travadas neste exato momento. Há lares sendo protegidos por causa de orações feitas em silêncio. Há vidas sendo poupadas porque alguém decidiu levar a fé a sério. E se você chegou até aqui, é porque você também é uma dessas pessoas. Uma alma sensível, cansada, ferida, mas ainda viva, ainda pulsando, ainda capaz de reacender a luz. O céu não escolhe os fortes. Escolhe os disponíveis, os quebrados, os humildes. E o seu cansaço pode ser a sua oferta. A sua dor pode ser o seu altar. Padre Pio enfrentou o inferno todos os dias, mas nunca parou, porque ele sabia que desistir era exatamente o que o inimigo queria. Não desista, não agora, não depois de tudo que ouviu, depois de tudo que sentiu. Padre Pio, estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades, pegue agora antes que desapareça. Depois diga: "Essa palavra chegou no meu desespero".
Você não foi esquecida. Você não foi deixada para trás. Você não está sozinha. E se agora seu coração está pesado, se seus olhos estão molhados, se sua respiração está diferente, saiba, esse é o Espírito tocando você. Não ignore, não adie, não volte à rotina como se nada tivesse acontecido. Porque algo aconteceu, algo grande, algo eterno. E é agora que a decisão precisa ser tomada. Feche os olhos por um instante, respire fundo, sinta. Você não é mais a mesma de quando começou esse vídeo. Algo dentro de você foi ativado. A partir daqui, tudo pode mudar. Pim, Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: Eu creio, Senhor. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários: Padre Pio, eu ouvi teu chamado, porque ele ouviu o seu. Amém.